Hoje vamos falar de pessoas, negócio, fraude e tecnologia. A terceira maior economia mundial é a economia de fraude. Eu costumo dizer, isso é só mais uma segunda-feira. A única coisa que nós sabemos é que daqui a um ano não vai ser nada daquilo que é hoje. Empatia, a gente não aprende na universidade, não é? A gente aprende na vida real. Welcome to the voice behind the code. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Voice Behind the Code. Hoje vamos falar de pessoas, negócio, fraude e tecnologia, como é que isto tudo se vai englobar. E tenho comigo dois convidados especiais, o Nuno e o Eduardo, que se apresentem para o público também vos conhecer e aquilo que vocês fazem. Portanto, passo-vos a palavra. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, prazer estar aqui. É sempre bom ter estas conversas interessantes. Chamo-me Nuno Guedes, de facto, e estou no Millennium BCP com um conjunto de equipas muito focadas na área de Public Cloud. Portanto, fazer coisas interessantes, alugando equipamento a outros e construindo soluções para o negócio. Coisas giras todos os dias. Não devido. Sim, o meu nome é Eduardo Andrade. Antes de mais, também agradeço o convite e aqui a possibilidade de estarmos hoje a falar aqui um bocadinho sobre coisas que são sempre interessantes, tecnologias e pessoas. Eu trabalho na área tecnológica já há cerca de 14 anos, primeiro na área de recrutamento e depois agora nos últimos 10 anos mais na área de desenvolvimento de pessoas. Tenho um background em tecnologia, embora em tecnologia de uma forma mais, se quiserem, mais da ótica do utilizador, porque o background académico é em psicologia e desde muito cedo eu queria conciliar as duas coisas, o lado mais de pessoas e o lado mais tecnológico, que sempre me considerei um entusiasta de tecnologia, e isso tem sido possível na componente profissional. Estou hoje em dia na Feedzai, numa área de people, e sendo uma empresa que também ela é um unicórnio português, tem sido muito interessante os desafios do dia-a-dia, de gestão de mudança e de gerir o que não sabíamos que ia acontecer hoje, mas que afinal aconteceu. E é esse o dia-a-dia que é muito entusiasmante também. Boa, estamos a iniciar a nossa conversa. Agradecer-vos aos dois também a presença, é muito importante ter-vos aqui connosco. E começando por ti, Nuno, falávamos que o tema será como se lidera, como se tomam decisões e organizações onde a tecnologia é o core e onde muitas das funções não são tecnológicas. E-te fazer uma primeira questão como lançamento da nossa conversa, que é: que desafios é que tu sentes para explicar as decisões técnicas? Tu és responsável pela Public Cloud no Millennium BCP, falar de Kubernetes, falar de outros temas, Observability e outros temas associados. Mesmo essa comunicação a stakeholders, como é que isto funciona? Quais são os desafios? Eu acho que o principal valor aí, quando nós estamos a comunicar, é estarmos orientados com aquilo que é o discurso do negócio, o desafio que o negócio tem que responder. Não é particularmente relevante nós falarmos do detalhe da tecnologia, da linha de configuração, do bit e do byte. Se não transpusermos isso para uma conversa de este é o impacto que vamos ter para o negócio, vamos acelerar este processo, vamos ter esta melhoria de custo, vamos ter esta eficiência, vamos ter esta, por exemplo, melhoria da resiliência. É perfeitamente válido que seja exigido às áreas de tecnologia que façam essa ponte. Porque no fim do dia o objetivo não é tecnologia pela tecnologia, neste tipo de empresas, é empurrar desafios que o negócio tem para a frente, para a mão do cliente. E portanto, se é sempre um desafio, nós conseguirmos fazer essa tradução. Nós não queremos falar mal dos stakeholders, não é esse o objetivo. Não, é ao contrário. Ainda bem que há esse drive e esse foco e esse check, não é? Para estarmos constantemente a validar o que é que estamos a acrescentar, o que é que estamos a adicionar. Todos temos presente que a ideia não é ser um centro de custo, é estarmos a acrescentar valor.
E se calhar isto quer dizer coisas diferentes em níveis diferentes da organização, mas quem está a fazer IT numa empresa que não é supostamente uma empresa tecnológica, pois tem que estar aí, tem que estar à vontade para fazer isso, tem que falar os dois discursos, seja um manager, seja um técnico, não é? Seja um sénior, seja um júnior, tem que construir essa capacidade. Vou pegar nesses dois discursos que estejas a falar da área tecnológica e negócio, ou seja, tem que estar, estes dois pilares têm que caminhar lado a lado. Passando para ti, Eduardo, tu sentes os desafios que sentes nesta comunicação entre tecnologia e negócio, que é muitas vezes onde está o bottleneck e quando as coisas não avançam. Com a tua experiência toda na área de people, que desafios é que tu vês aqui? Eu acho que cada vez mais temos que falar todos a linguagem do negócio, ou seja, independentemente do background, independentemente da nossa especialização, acho que é importante que toda a gente perceba o que é que nós estamos a fazer, não é? Portanto, cada empresa tem o seu core, não é? Portanto, aqui na Fidzai fazemos detecção e prevenção de fraude relacionada essencialmente com grandes bancos, com dinheiro digital, mas também obviamente com dinheiro físico, e acho que é fundamental que nós percebamos todos qual é que é a missão da empresa e qual é que é a missão do negócio, não é? E depois, a partir daí, cada um dos emissores da comunicação tentar perceber qual é que é a melhor maneira de toda a gente perceber exatamente aquilo que no final, o propósito da empresa. Seja alguém numa área mais tecnológica que está a tentar explicar ou apresentar aquilo que vamos fazer do ponto de vista de tecnologia, seja alguém mais da área de people ou da área de outras áreas, como a financeira, como qualquer outra, a explicar exatamente aquilo que traz ou que pode trazer ao negócio para que ele seja bem sucedido. E não sentiste, estando na Fidzai, que é uma empresa, uma scale-up, portanto, cresceu muito depressa, eu faço um bocadinho o paralelismo, embora me saiba colocar no meu devido lugar, com a Obey, que isso aconteceu, tivemos um crescimento muito grande há 3 ou 4 anos atrás, e houve muitas dores que surgiram daí depois, de relação entre tecnologia e negócio, e foi depois preciso dar um step back e voltar a pensar como é que se faziam as coisas. Como é que isto correu na Fidzai? Acho que vai correndo, não é? Ou seja, uns dias melhores, outros piores. Eu acho que este conceito de scale-up traz esses desafios. Eu também tinha observado isso na OutSystems. E quando entrei na OutSystems em 2015 éramos 200 pessoas. Quando eu saí em 2023 eram 2.000. Portanto, é uma empresa diferente, que se mexe de forma diferente, que a própria cultura se adapta. E aqui na Fidzai também, ou seja, até porque tem que se adaptar, não é? Nós costumamos dizer que o que nos trouxe aqui não é o que nos vai levar onde nós queremos chegar. E por isso o conceito de adaptação e de nos reinventarmos a nós próprios todos os dias é fundamental para que consigamos acompanhar o crescimento da empresa. E depois, obviamente, que há perfis ou há pessoas que, de alguma forma, se identificam com este tipo de constante mudança, com este tipo de dinâmica que é muito característico destas empresas que crescem muito rápido. Há outras que não se identificam tanto e que encontram o seu lugar noutro sítio onde conseguem encontrar uma maior estabilidade, onde conseguem encontrar uma maior previsibilidade naquilo que fazem hoje e naquilo que vão fazer daqui a um ano, que tipicamente não é o sítio de scale-up, startup, que nós conhecemos, porque não só as competências se adaptam, como também as necessidades do negócio são diferentes e, portanto, é diferente estar numa empresa onde os clientes são eventualmente os mesmos e há ali uma dependência entre cliente e produto muito grande, e há outra onde o mercado é ultra competitivo, onde há necessidades de nos adaptarmos e onde os próprios clientes moldam aquilo que a empresa é e que vai ser no futuro. Boa. Do teu lado, algum desafio neste aspecto? É curioso porque andamos todos ao mesmo, não é? Independentemente da escala e por aí fora. Ainda agora
Estava a ouvir estas palavras e a pensar como são verdade no meu caso também. Este atributo que as pessoas têm de ter de procurarem até às vezes alguma instabilidade, algum crescimento, algum desenvolvimento intrínseco, é o nosso status quo hoje em dia, porque é difícil para quem tem um objetivo de eu quero o meu corner office e o 9 to 5 e fazer a minha rotina. Já não temos, lamento, já não temos. Não é? E isso é, independentemente da empresa, quando andamos nestas áreas que envolvem tecnologia, é o que temos, não é? E dos dois lados, não é? O negócio tem que estar a toda a tecnologia também tem que perceber de negócio, portanto tem que ser um caminho lado a lado. Eu ia dizer, eu sou uma pessoa mais de negócio, em que grande parte das coisas para mim, no âmbito da OBEI, para se desenvolver para mim são fáceis, ou seja, eu quero fazer isto, parece-me muito simples, passar para a equipa tecnológica e aquilo estar pronto passado pouco tempo. Tens alguma história que gostasses de partilhar em relação a isto, que acredito que haja também, pronto, já passaste pessoas de negócio com esta visão como eu tinha, agora já não a tenho, mas como eu tinha. Repara, eu costumo dizer, isso é só mais uma segunda-feira. Certo. Porque faz parte de trazer pessoas a jogo, ajudá-las a regar essa semente, não é? Pôr a carne em cima de um esqueleto que é um desejo, não é? E, portanto, desejos nós recebemos todos os dias, vários, literalmente. E isso é bom. São oportunidades de ajudarmos a fazer crescer as coisas certas, a participarmos nessa discussão, a, por exemplo, sermos os primeiros a ajudar alguém que vê um desafio, pensar, ok, a estrutura de custos que eu vou ter para isto é X, o meu time to market é Y, a minha capacidade de ser diferenciadora vai ser por aqui. E, portanto, há muitas conversas que não são de tecnologia de bits e de bytes. Há muitas conversas que são estas são as ferramentas que nós temos. Vamos lá tentar usá-las em conjunto para perceber o tamanho do passo, a capacidade que temos para fazer esse caminho, se a oferta de facto é algo que vai encontrar receptividade em quem nós achamos que se calhar vai pegar nisto, ajudar, porque depois estamos em 50 destas histórias em paralelo, não é? Ajudar a trazer as coisas boas que vemos no caminho A, na história A, para a história C. E, portanto, muitas vezes estamos a fazer enablement de negócio, não é porque vamos lançar a tecnologia X, mas é porque vemos as histórias a acontecer e que, como ganhamos a experiência, o hábito de fazer a tradução entre o contexto de negócio A, o contexto de negócio B, o desejo C, o board level, o middle management, no fim do dia temos um papel que é importante e que fomentamos de abrir portas, fundamentar histórias e ajudar até a fazer algum networking interno. E isso, tecnologia, é pouco, mas é baseado nas pessoas que fazem tecnologia, não é? Como é que isto se faz, Eduardo? Esta questão do networking interno que o Nuno falava, meter todas as pessoas a falar a mesma linguagem e que percebam um bocadinho de cada coisa que é feita na área ao lado. Sim, eu acho que nós temos a vantagem por sermos um departamento central, nós e outros, não é? Que conseguimos ter uma visão quase mais abstrata de tudo aquilo que se vai passando em cada uma das áreas. Nós temos a felicidade na Fidzai da equipa de People estar muito próxima do negócio, não é? Através de diferentes parceiros do negócio que temos na nossa equipa, e isso faz com que nós consigamos identificar não só potenciais ineficiências, não é? Como também, que é uma coisa muito comum neste tipo de contexto, o crescimento às vezes é mais fácil do ponto de vista de pessoas, em vez de estar a depender de uma equipa central,
seja ela finance, seja o que for, não, vou contratar um perfil deste género aqui para a minha equipa e assim giro eu o trabalho desta pessoa e, portanto, vou gerindo aquilo que são as minhas necessidades e as necessidades da minha equipa, seja ela produto, seja ela customer success, seja ela o que for. E cabe-nos a nós, enquanto equipa de people, também ser a cola entre estes diferentes stakeholders que às vezes têm necessidades semelhantes, que não sabem que as têm porque estão no seu dia-a-dia, na sua vida, na sua ilha, e nós, tendo esta visão mais abstrata, conseguimos detectar, olha, estás a precisar disso, curiosamente, o José também está a precisar disso, e portanto se calhar há aqui uma identificação de uma necessidade que é transversal, como também a oportunidade de fazer algum leveraging daquilo que é a necessidade da empresa e eventualmente até feedback que possa existir para uma oportunidade que existe de melhorar, porque no fundo é melhorar a dinâmica entre as pessoas e melhorar a dinâmica entre os grupos para conseguir fazer com que no final do dia as coisas andem mais rápido. E indo ao teu ponto inicial, que é esse, que é como é que nós conseguimos traduzir as necessidades do negócio, dos nossos clientes ou dos nossos stakeholders internos, em algo que seja benéfico para eles no menor espaço de tempo possível. Ok. Isto, como é que tu vês isto logo em termos de contratação? Hoje em dia já é um requisito, quando vais contratar um perfil, mesmo que seja para a tua área de people ou por uma área que não seja tecnológica, ter isto em atenção, como é que atuam? Sim, acho que acima de tudo, cada vez mais a contratação ou o desenvolvimento de talento vai ser com base em competências core, não é? Nós falávamos um bocadinho em off sobre isto, que era Sim. cada um de nós tem um background diferente e começámos numa determinada área e estamos noutra agora, não é? E eu acho que acima de tudo é isso, numa era de inteligência artificial, numa era de automação, as pessoas vão ser cada vez mais, o seu ponto de diferenciação vai ser cada vez mais as competências intrínsecas que têm, sejam elas competências de comunicação, sejam elas competências tecnológicas, sejam elas competências até do ponto de vista social, não é? Essas competências são aquelas que nos vão diferenciar das máquinas e que numa altura onde as máquinas são cada vez melhores a serem máquinas, é importante que as pessoas sejam cada vez melhores a serem pessoas. E, portanto, o que nos distingue é isso, é a criatividade, o pensamento estruturado, a capacidade de resolução de problemas. E é aí que nós temos que contratar muito mais naquilo que... Contratar e identificar o talento que é muito mais forte nos core skills, nas capacidades base, porque depois o resto treina-se, não é? Portanto, a capacidade das competências tecnológicas, eventualmente, a tecnologia está sempre a mudar, portanto, na realidade, o que hoje, se calhar, é fundamental um software engineer ter, amanhã, se calhar, já não será, porque, entretanto, foi automatizado, entretanto, surgiu uma tecnologia que que substitui, de alguma forma, aquele tipo de valência, mas a necessidade de aprender, a vontade de aprender, o ir buscar feedback, o ir buscar o eagerness to learn é fundamental num contexto que a única coisa que nós sabemos é que daqui a um ano não vai ser nada daquilo que é hoje. Exatamente, só puxar aquilo que disseste há pouco, que é muito importante, que os colaboradores hoje em dia têm que se adaptar a essa constante mudança e as organizações têm que ser muito claras neste sentido e obviamente depois as pessoas pensarem, ok, eu tenho este mindset ou não tenho e tenho que seguir por outra via. E te fazer uma pergunta mais direta, que tipo de competências tecnológicas é que tu consideras as mais importantes para um profissional que não é tecnológico que tenha? Acho que pelo menos o interesse pela tecnologia, a vontade de aprender mais sobre tecnologia e essencialmente estar atento, não é? E ir em busca desse conhecimento em qualquer fonte que ele possa existir, desde no dia-a-dia, em cada um dos contextos que tem, seja ele pessoal ou seja ele profissional, ter essa vontade de aprender mais sobre a tecnologia,
e acima de tudo ter mais a vontade de aprender sobre o negócio onde está inserido, não é? Ou seja, acho que esta vontade de aprender ganha uma dimensão muito maior do que em qualquer outro momento da história, que é a única maneira de acompanhar esta evolução que é exponencial, como eventualmente nunca foi antes, não é? É garantir que não existe nenhum momento onde digo, não, eu agora acho que já estou confortável e que já sei tudo. Isso não vai acontecer. Então, eu creio que o desafio depois é também colocar isso na cabeça dos colaboradores, não é? Que isto nunca para. Isso é um bom tópico. E não há outra hipótese, não é? Nem sequer há outra hipótese, porque quem está mais atento ao dia-a-dia, às notícias, ao contexto, ao aquilo que vão ditando e dizendo também os grandes pensadores desta era sobre aquilo que nos espera, não é? Quando vês alguém no World Economic Forum dizer que daqui a 2 anos não há necessidade de ter software engineers, se eu for software engineer tenho que tentar perceber porque é que isto está a ser dito e de que forma é que eu posso tornar as valências que foram valorizadas até hoje a valências que são valorizadas a longo termo, não é? E acho que essa necessidade, esse pedestal muitas vezes que existia de eu estou aqui e dificilmente Precisam de mim, não é? exato, e mais do que nós passámos de um contexto onde e ainda há escassez de talento do ponto de vista tecnológico, mas há cada vez mais alternativas a essa escassez de talento e portanto onde é que ou de que forma é que eu me posso preparar para aquilo que aí vem? E é isso que acho que é a pergunta que todos nós devemos fazer, independentemente da nossa área atual ou da nossa formação académica, é como é que eu me posso preparar para a onda que aí vem, porque nós não vamos conseguir parar a onda. Sim. É um facto. E estamos a falar aqui de ligação de pessoas com um background não tecnológico à tecnologia, passando um bocadinho a bola para o teu lado, desafios de pessoas tecnológicas que muitas das vezes são hoje em dia já não pode ser assim, mas ainda se vê alguns comportamentos nesse sentido, que muitas vezes são pessoas que trabalham com a máquina, que estão mais isoladas. Como é que tu vês ao contrário aqui do Eduardo, como é que vês a relação de pessoas tecnológicas com as outras vertentes mais de pessoa, entre aspas? Sabes, acho curioso, porque quando nós dizemos pessoas tecnológicas ou pessoas que trabalham em tecnologia, como pessoas que supostamente têm funções mais distantes da tecnologia, provavelmente vemos os mesmos padrões. Isto é, não é pelo nome da função, é pelo perfil da pessoa, pela à vontade da pessoa em certos assuntos, que a pessoa se focará mais em resolver as coisas de uma forma ou de outra. Quando tu há bocado dizias, a pessoa tem de se adaptar às tecnologias, por causa da cadência, por aí. Eu desafio esse conceito, porque sinto que as pessoas mais bem-sucedidas que eu vejo à minha volta são sempre iguais. As pessoas não se adaptam às ondas. As pessoas constroem-se para ser simples e irem bebendo das ondas seguintes. E, portanto, as experiências que as pessoas acumulam quando são mais novas, as interações que têm, a capacidade que desenvolvem para estar com os outros, falar com os outros, viajar, conhecer outras culturas, ganhar empatia por coisas diferentes e, acima de tudo, desenvolverem um padrão em que olham para um problema e o conseguem organizar na cabeça, essas capacidades depois servem para tudo, sejas tecnológico ou não. Porque, na verdade, quando tu sentas uma pessoa que tem uma função de negócio e uma pessoa que leva o chapéu da tecnologia na mesma mesa, se queres que saia dali um fruto, um resultado, um output, um deliverable, chamemos-lhe o que quiseres, eles vão ter que falar a mesma língua e vão ter que ter empatia ali.
E a empatia, a gente não aprende na universidade, não é? A gente aprende na vida real, não é? A gente desenvolve, a gente sofre, a gente cresce e, portanto, ganhamos essa capacidade, ou não, ter empatia pelo problema do outro. E se calhar nessas conversas, quando estão à mesma mesa, até vão ensinando um ao outro a linguagem do negócio, a linguagem de tecnologia. Até criamos ali um power user dentro do negócio, porque depois vai para casa, por assim dizer, e já usa um bocadinho de jargão tecnológico e por aí fora. Mas a mesma coisa acontece ao contrário, porque o técnico, às 2 por 3, está a explicar aos colegas: não podemos fazer isso, ou temos que fazer aquilo, porque o negócio precisa de X, com linguagem de negócio. E portanto, no fim do dia, eu acho que se piscarmos os olhos para cima do problema, podemos pôr esses rótulos? Mas sem dúvida as melhores pessoas que eu vejo, isso é um rótulo passageiro, não é? 2 anos depois, estão noutra função, estão noutro desafio, estão noutra área, estão noutra empresa, a aplicar o mesmo padrão comportamental, só estão a resolver problemas diferentes. Isso, se eu puder sugerir alguma coisa às pessoas para trabalhar, em autodesenvolvimento, é muito bom acompanharem a tecnologia, irem ao YouTube, andarem nos blogs, essas coisas todas. Mas saiam, tirem a cabeça do computador, exponham, vão à guerra, vão para os escudeiros, vão dar formação, vão para grupos de utilizadores, exponham-se, falem, porque é aí que as pessoas crescem. E depois trazem para dentro. E acrescentam valor. E tens alguma prática que utilizes para exponenciar isso nas pessoas que possam não ter essa intrinsecamente essa intenção, essa vontade de se expor e de ir à procura e estar noutros fóruns? Como é que tu, como responsável, podes fazer algo para ajudar? Somos todos diferentes, não é? Sim. E temos que ter espaço para isso, porque essa diferença traz valor às equipas, não é? Se toda a gente disser amarelo e ninguém equilibrar a coisa, vamos todos alegremente em direção ao penhasco. Não é? Alguma coisa está mal, é verdade. Mas dito isso, as interações entre pessoas, e pode ser desde aquela coisa simples de, agora que há muito hybrid work e full remote e por aí fora, pode ser coisa tão simples como: malta, uma vez por mês, bora almoçar todos juntos. Não é? Nem tem que ser trabalho, mas temos que pôr pessoas a falar com pessoas e tirá-las da caixinha, não é? Seja isso, seja... Então, todas as semanas alguém faz uma apresentação para a equipa e tens ali 20, 30, 40, 50 pessoas a ouvir, mas é família, por assim dizer, porque é o grupo de pessoas que sofrem em conjunto. E dá um espaço para a pessoa treinar, falar, não é? Treinar, organizar, fazer um script, montar uma demonstração. Ou seja, agarrar naquela pessoa e sugerir: olha, porque é que não vais ao user group da tecnologia ou do negócio apresentar um assunto? Até algumas das nossas pessoas que já tiveram em frente a 600 pessoas a fazer conteúdo, é abrir a oportunidade. Claro que não vamos pôr ninguém em xeque, não é? Vamos ajudar as pessoas a experienciar e depois ver se tiram valor dali. Mas as oportunidades têm que lá estar e, portanto, abrir essas oportunidades e convidar as pessoas, isso é o dia-a-dia, isso tem que ser o dia-a-dia. Sim, isso é muito importante. Fazendo o paralelismo aqui com a OBEI, também foi muito nesse sentido, a criação de um grupo na altura começou com o middle management, em que as pessoas apresentavam cada um os seus, até começou com os resultados, que era uma coisa mais simples, em vez de ser uma coisa inovadora, que pode causar mais stress a quem não está habituado, e as próprias pessoas do departamento de middle management a apresentar esses resultados e a começarem a ter o primeiro contacto, com a exposição, etc., com as questões, essa parte também é importante. Foi aquilo que fizemos um bocadinho ali. Do teu lado, Eduardo, alguma iniciativa deste género, ou algum evento deste género que sirva para potenciar esta vontade na partilha de ideias? Sim, eu acho que, voltando aqui ao tópico que o Nuno falava, se nós formos até, se calhar, um nível pessoal mais abaixo,
e falávamos um bocadinho dos filhos há pouco, não é? Que é como é que nós preparamos os nossos filhos, as novas gerações, para o que aí vem. E é muito o que eu não dizia, não é? A única maneira de os preparar é dar-lhes mundo, não é? É dar-lhes experiências que ajudem a desenvolver aquelas competências de empatia, as competências de criatividade, as competências de pensamento estruturado, que são essas as competências que vão ser sempre úteis, independentemente daquilo que o futuro nos traga. E por isso, criar estas experiências com propósito, não é? E hoje em dia há muito debate de volta-se ao escritório, não se volta ao escritório, o que é que isto significa, o que é que não significa. E o voltar ao escritório tem pelo menos duas abordagens possíveis, não é? Uma é a abordagem por imposição, não é? Que é, tem que estar pelo menos 3 dias por semana no escritório. A outra é a abordagem pelo propósito, que eu acho que faz muito mais sentido, que é, eu vou ao escritório porque há uma experiência à volta da ida ao escritório que justifica as 2 horas que eu vou passar no trânsito, o stress que isso traz, a falta, o tirar da zona de conforto. Nem que seja o almoço, não é? Nem que seja o almoço, nem que sejam grupos de interesses partilhados, nem que seja desporto, nem que seja jogos de tabuleiro, aquilo que cada um tiver como preferência e que for o gancho que cada um procura para se conectar com uma realidade que é maior do que essa. E depois, eu acho que a magia está numa coisa que infelizmente é difícil medir, que é o quão ágil isso torna depois os problemas do dia-a-dia, não é? Que é uma coisa, estás a falar com uma pessoa que nunca viste, que não sabes como é que é, e que te está a pedir alguma coisa naquele momento e que tu tens um conjunto de prioridades e, portanto, entre as prioridades que tens no teu dia-a-dia e aquela pessoa que surge não sei de onde, que te está a pedir não sei o quê, tens que gerir as tuas prioridades. Outra coisa é uma pessoa que já conheceste, que se calhar até partilha os mesmos interesses que tu, que já jogaste isto, ou que já estiveste neste evento, ou que já partilharam aqui experiências pessoais, e portanto é uma pessoa que tem uma conexão emocional contigo, seja ela maior ou menor, e isso também te ajuda a perceber a perspectiva da pessoa. Se esta pessoa me está a dizer que é urgente, e para nós o nosso problema é sempre o mais urgente de resolver, mas eu conhecendo aquela pessoa sei que, bem, se calhar se não fosse mesmo urgente, ela não, e sabendo do desafio que é gerir as minhas prioridades do dia-a-dia, ela não me estava a levantar esta bandeira e, portanto, se calhar vou dar aqui mais 5 minutos da minha atenção para perceber exatamente qual é que é o problema e como é que eu posso ajudar. E isto só se consegue através de relações interpessoais diretas e pessoa a pessoa, porque de outra maneira é muito difícil. Pode ser feito, mas tem sempre um nível de conexão emocional menor do que se for feito de uma forma interpessoal. Muito bem, concordo. E o que é que fazem exatamente na FIDSAI ou noutros desafios pelos quais passaste ao longo da tua experiência profissional? Que tipo de medidas é que se pode tomar para que esse contacto interpessoal seja, bem, quanto mais natural, melhor, não é? Para que isso aconteça de forma natural, não seja uma coisa forçada? Para já é criar estes momentos, não é? Estes pontos de interesse e identificar esses pontos de interesse, não é? Todos nós usamos ferramentas de comunicação, seja ele o Slack, seja o Google, seja o Microsoft Teams, e utilizar até as ferramentas de trabalho remoto e assíncrono para promover esses pontos de interesse comuns, não é? E é muitas vezes até por identificar uma causa externa que seja, em princípio, comum a toda a gente, não é? Que seja, sei lá, vamos fazer aqui uma atividade, vamos dinamizar uma atividade física onde por cada quilómetro a FIDSAI oferece €1 a uma determinada instituição, não é? Portanto, ou vamos criar aqui uma rotina que seja às quartas-feiras estamos aqui, e às vezes começa mesmo por dizer assim, olha, eu todas as quartas-feiras vou estar no escritório, se quiserem aparecer, vamos almoçar, etc, etc. Depois as pessoas vão aparecendo. E depois começa a haver o contrário, não é? Que é o fear of missing out, que é começar a haver pessoas que ficam com algum FOMO de mas hoje é quarta-feira, por acaso não posso ir ao escritório, mas de certeza que vai haver o almoço, não sei o quê, ou que íamos experimentar aquele restaurante, ou que... e, portanto, essa dinâmica surge muitas vezes
começa por nós próprios e começa por perceber como é que nós conseguimos incentivar os outros a fazê-lo. E é isso muito que nós tentamos educar os nossos líderes também para fazer, que é criem rotinas, criem dinâmicas com as vossas equipas, tentem perceber se há alguém que está a ficar para trás, se há alguém que não está exatamente, que não é aquele o trigger que está a mexer com a vontade. Qual é que é? Demonstrar interesse, dedicar tempo para depois conseguir mexer na agulha de cada um e de alguma forma encontrar estes pontos de interesse. E é isso que nós tentamos fazer, é esta experiência com propósito, mais do que a experiência de tem que ser porque tem que ser, não é? E isto depois, esta experiência também tem que ser pensada sempre para as pessoas que estão remotas e não têm outra hipótese, não é? Que é como é que nós criamos aqui dinâmicas que, sendo sustentáveis do ponto de vista financeiro, são também sustentáveis do ponto de vista de... Imagina, nós temos uma presença grande nos Estados Unidos. As pessoas nos Estados Unidos estão espalhadas por diferentes estados, não é? E que não é propriamente como ir de Lisboa ao Porto. Portanto, como é que tu crias uma experiência que, de alguma forma, também ajuda a partilhar esse significado e esse propósito e essa emoção com a empresa onde estás e que diferencia de alguma forma de eu hoje estou aqui, abro o meu portátil, trabalho, fecho o meu portátil e vou à minha vida, de eu estou a trabalhar com pessoas de quem gosto, com um contexto que me é familiar e que de alguma forma ativa aquilo que melhor há em mim. Muito bem. Eu acrescentaria só, trabalhar com pessoas que eu sei o que é que elas fazem. E como dizias há pouco, sei o porquê de me estar a fazer este pedido, de me estar a fazer esta pergunta, porque isso muda logo o E paradigma. que me desafiam intelectualmente e que me ajudam a crescer e que me tiram da minha zona de conforto. E essa parte é a parte que me faz ou ir ou ficar, não é? Boa, estava-me a lembrar de um episódio que não foi nada pensado, mas o OBEI faz alguns eventos e começou a fazer lugares nas mesas sorteados. Para não evitar que seja sempre com os elementos da equipa ou com as mesmas pessoas, para que toda a gente consiga ter ali um momento mais leve, mais pessoal para comunicar. E surgiu daí uma pessoa de negócio sentada com acho que eram 2 pessoas de tecnologia, e a conversa fluiu para dificuldades do negócio que a tecnologia não estava a corresponder. E foi engraçado que já está agora em pipeline para se implementar uma dinâmica entre pessoas de negócio e pessoas de tecnologia, não os business analysts ou os stakeholders, mas as pessoas neste caso, que desenvolvem, os técnicos, e a pessoa que realmente utiliza a aplicação sem haver ali nenhum intermediário. Obviamente que isto é preciso aqui alguma uma maturidade grande, isto está em pipeline, mas surgiu acho que foi um almoço, ou foi um jantar de Natal, acho eu, um jantar de apresentação de resultados, qualquer coisa deste género, e surgiu daí, e depois isso pareceu-nos muito lógico, mas que ninguém tinha pensado nisso antes de acontecer estas conversas. E a mudar aqui um bocadinho o tema e avançar também para os desafios de bancos e empresas como a Fidzai, como fintechs, que vivem um bocadinho na fronteira entre a regulação rígida, porque tem que ser, e a necessidade de inovação rápida, se não ficam para trás face a concorrentes. Nuno, tu aqui lidas com isto se calhar diariamente, digo eu, porque tens muitas fintechs com produtos muito mais simples do que se calhar alguns que até que havia antigamente na banca tradicional. Como é que é feito este balanço entre a regulação e a necessidade de inovação rápida e a necessidade também, talvez, de injetar conhecimento nas equipas para que se consiga fazer esta inovação muito rápida? Repara, a regulação é uma coisa excelente que eu adoro enquanto cliente e que, portanto, também valorizo quando estou a montar o serviço. Dito isso, é uma enciclopédia de regulação. E mais do que ser algo do volume 1 ao volume 40, é algo dinâmico que impacta, direto ou indiretamente, a maior parte das decisões de roadmap, de tecnologia e por aí fora. Ora,
se é assim tão importante, faz parte do papel de tradutor conseguir encapsular esses desafios de regulação, de maneira a que aqueles que a seguir tratam da implementação, tratam da modulação do serviço e por aí fora, já não se preocupem tanto com essa parte da regulação. Nós, por exemplo, por estarmos a fazer um caminho cada vez mais como, enfim, a maior parte da área financeira, em que estamos nos dispositivos dos clientes, não é? A maior parte da banca de particulares hoje em dia é feita no telemóvel, não é? Por estarmos a correr em infraestruturas, então se falarmos da AI, isso é o pão nosso cada dia, não é? Estarmos a correr em infraestruturas que têm muitos parceiros à mistura, têm muitas fontes de conhecimento, muitas fontes de tecnologia. Esse tipo de complexidades acabam a ser entregues a padrões que são, usando o jargão da tecnologia, que também me é permitido, acabam muitas vezes em coisas que são plataformas que nós montamos dentro de casa e que garantem que cumprem com todas essas regras. Garantem que o auditing está lá, que as evidências para a seguir, a irmos atrás de comportamentos ou do que quer que seja, estão lá, que tudo aquilo, e às vezes mais do que é exigido de um ponto de vista regulatório e de negócio, está coberto a 100%. Mas será que o nosso utilizador, o nosso cliente interno, sente isso no dia-a-dia? Se calhar até não, porque está tão abstraído, está tão encapsulado, está tão entregue a um conjunto de especialistas, que esses sim têm que gerir o toil da coisa, não é? O atrito de transformar essa complexidade numa coisa utilizável, que se calhar quem a seguir vai montar a aplicação de negócio, vai construir uma funcionalidade nova, até pode não se preocupar no dia-a-dia tem que cumprir com a regulamentação XPTO do BCE, porque simplesmente acontece. Acontece porque, pronto, os especialistas montaram aquilo, não é? E isso é o nosso trabalho. É uma tradução mais complexa do que simplesmente duas pessoas à volta de uma mesa para falar tecniquez ou linguagem de negócio. Sim, mas é isso que nos permite depois acelerar. E, portanto, faz parte do modelo de negócio de tecnologia neste tipo de mercados, não é? Eu diria que teria uma camada de tradução do que é essa regulamentação para depois se começar a partir daí. Sim, nós não construímos coisas simples, mas tentamos construí-las eficazes. E sem que o cliente se aperceba do que é que se está a passar e esteja seguro, não é? E se aperceber é do bom que aquilo faz. Ok, certo. Tua visão, Eduardo, neste... Eu acho que acima de tudo é isto, quando nós estamos, quando nós trabalhamos, quando as empresas trabalham com o dinheiro das pessoas, o dinheiro tipicamente representa esforço, representa planos, representa ambições, representa aquela coisa que nós queríamos fazer, aquele presente que nós queríamos dar e, portanto, há que ter um respeito máximo por isso, não é? Porque isso, tipicamente, o dinheiro vem do esforço das pessoas no dia-a-dia para juntarem, para chegarem a um determinado sítio e para aquilo que podem fazer com esses objetivos, que muitas vezes são objetivos de vida. E, portanto, há uma necessidade neste tipo de empresas de, estando a lidar com algo que tem uma tradução tão emocional, ter sempre em vista ou ter sempre como prioridade a segurança. Agora, a segurança não pode fazer o handicap à criatividade e à inovação, não é? Portanto, há sempre os riscos medidos, que é quando estamos a desenvolver uma nova feature, quando estamos a desenvolver uma nova plataforma, quando estamos a desenvolver... Há maneiras de fazer, de ter rotinas que são elas próprias a favor dessa segurança, não é? E desse compliance, que são de estar primeiro internamente, que são de estar primeiro a fazer um rollout progressivo de determinada feature para garantir que
se começa pequeno para depois se ambicionar Claro. a chegar a um determinado número de pessoas. Um, a Fidzai hoje em dia controla ou faz o oversee de 90 bilhões de transações. São muitas transações, não é? E, portanto, há uma necessidade disto ser algo que faz parte do ADN da empresa, pensar de forma segura, não é? E de gerir de forma segura. Agora, há maneiras de fazer com que a inovação não seja afetada por isso, não é? Nós temos, por exemplo, uma equipa de research interna que trabalha pura e exclusivamente naquilo que será o produto daqui a 4 ou 5 anos. E que, obviamente, esse processo de idealização e de teste e de experimentação permite que, por um lado, o produto continue a obedecer a tudo aquilo que são regras, não é? E nós tivemos, durante o ano passado, passámos aqui por um processo de escrutínio muito grande, através do negócio que conseguimos depois fechar com o Banco Central Europeu para gerir toda a fraude daquilo que vai ser a moeda digital europeia, o Digital Euro. Estamos a falar, se calhar, de duplicar o número de transações só com este negócio, não é? E portanto, há esta necessidade de pensar sempre, de criar rotinas de pensamento que têm sempre o bem-estar do cliente final no seu core, mas depois ter mecanismos que continuam a facilitar a inovação. Sim, sem dúvida. Estavas a falar, eu lembrei-me que pesquisei o teu perfil no LinkedIn e tinha uma publicação tua a falar da prevenção de fraude do trabalho da Fidzai e etc. E que os esquemas fraudulentos são cada vez mais criativos, não é? E é isso que nos obriga também, ou que vos obriga a melhorar. E fiz o exercício, tu dizias lá que temos que ter este cuidado com as pessoas, porque é o plano das pessoas, é o esforço das pessoas, é o objetivo de ir a uma viagem, de, sei lá, uma coisa qualquer, de comprar uma casa, de comprar um carro, aquilo que seja. E eu estava a ler e estava a pensar, agora já mais num aspecto pessoal, e para termos finais da nossa conversa, que eu ficava muito triste. Eu fui à Disney com a minha filha e obviamente toda a gente sabe que a Disney é uma máquina para fazer dinheiro e não é a coisa mais barata do mundo, e ficava muito triste se entretanto alguém se apoderasse da minha conta bancária e eu não pudesse ir à Disney com a minha filha e ter passado os momentos que passei. E é muito isto que se vê, não é? É exatamente isso. E depois há aqui um lado que é importante sempre pensar, que é: a tecnologia não está só a favor dos bons, não é? Está também a favor daqueles que têm intenções menos positivas, não é? E ainda ontem estávamos a falar disso internamente. A terceira maior economia mundial é a economia de fraude. Portanto, os Estados Unidos, a China, e a economia de fraude representa... E a terceira? É a terceira maior economia mundial, com vários trilhões gerados através de fraude. Portanto, esta componente de segurança e a componente de gestão de fraude assume cada vez mais, porque as máquinas ficam mais inteligentes para os dois lados e simulam e mimicam a realidade para os dois lados, não é? E, portanto, hoje em dia, até para nós que temos algum contacto e alguma exposição a isto no dia-a-dia, é possível que isto nos aconteça, não é? Porque todos nós estamos expostos ao risco de alguma forma, mas agora imagina as nossas mães ou os nossos filhos que têm, eventualmente, que passam por uma fase da vida onde têm menor exposição a isto e que rapidamente comprometem algo inadvertidamente, que depois leva a esse impacto emocional que não é mesurável e que para mim é uma coisa, para ti é outra, e há de ser diferente para cada uma das pessoas. E como é que as empresas, e vocês mesmos, as empresas que vocês que representam, como é que são o lado bom, como é que o lado bom está à frente do lado mau? Com muito esforço. Repara, acabamos, por um lado, quando falamos de lado mau, temos que estratificar do que é que estamos a falar. Porque tu tens pessoas que
estão só a utilizar a sua capacidade intelectual para ver até onde é que conseguem ir, e tens organizações... Profissionalizadas. Não é? Exatamente. Não é? E, portanto, uma coisa é nós garantirmos que em todas as camadas de tecnologia, da infraestrutura mais básica, aos serviços que estão expostos, enfim, todos os níveis, existe de facto atenção a questões de segurança, confidencialidade e por aí fora, aquilo que é exigido a uma empresa deste género. Outra coisa é a modulação do negócio, porque até o próprio negócio, a oferta que tu tens para cada segmento, a maneira como tu deixas que uma transação seja aprovada instantaneamente ou queres acrescentar níveis de aprovação em cima disso, são coisas muito que variam ao longo do tempo, não é? Por múltiplos fatores que vamos medindo constantemente, e é essa atenção que no fim do dia nos ajuda a dar o serviço esperado pelos utilizadores das nossas plataformas. Agora, a maior parte disto é o típico below the line, não é? É o dia-a-dia de muitas pessoas que, na verdade, não têm tanta visibilidade para o negócio, mas que é bom que não tenham essa visibilidade, porque é sinal que estão a fazer bem o seu trabalho. Eu acho que, acima de tudo, é arranjar uma forma do processo e tocar as pessoas, não é? A Fisai lançou o ano passado uma nova feature, ou uma nova vertente do produto, que funciona um bocadinho como probabilidades e ajuda as pessoas a perceber qual é que é a probabilidade de uma determinada mensagem, de um determinado ser fraudulento, não é? E, portanto, no processo explica um bocadinho porquê. Olha, este domínio não parece estar relacionado com o e-mail que te estão a pedir para pagar. Ou há aqui um foco muito grande na urgência e, portanto, quando tipicamente há um foco muito grande na urgência, quer dizer que, eventualmente, pode haver aqui o tal sentido de criar, já falhei um pagamento, não posso falhar. Portanto, vai, durante o processo de identificação e detecção de um alarme de uma fraude, ou quer que seja, vai explicando ou vai tentando identificar, ou seja, esta mensagem tem 70% de probabilidade de ser fraudulenta. E porquê? Porque tem isto, porque tem aquilo. Quais é que são as características que fazem disto fraudulento? Porque assim a pessoa também já sabe e vai ganhando o conhecimento de, ok, então se eu olhar aqui para o domínio, se for uma coisa urgente, devo ler sempre 2 vezes e devo guardar se calhar um bocadinho para mais tarde. E identificar se esta determinada instituição já me tinha contactado antes para um determinado tema. Mesmo no contexto telefónico, porque hoje em dia já existem chamadas telefónicas que também elas são fraudulentas e que simulam uma determinada instituição, tentar sempre arranjar aqui hábitos, lá está, voltamos, se calhar agora já não tanto do lado da empresa, mas mais do lado de cada um de nós, criar hábitos que nos permitam ter um escudo para isto, não é? Para garantir que evitamos cair no esquema. Essas teias. Sim. Olha, estamos a ficar sem tempo. Aliás, o tempo já se esgotou. Obrigado aos dois. Tínhamos muito para explorar neste tópico da fraude. Quem sabe ficar para uma outra oportunidade. Então, obrigado aos dois. E agora? Muito obrigado. Obrigado. Welcome to the Voice Behind the Code.